O fornecedor só pode realizar a manutenção se tiver autorização expressa do cliente. Você ouviu Patrulha do Consumidor. Proteja-se. Informe-se. De volta por aqui, Paranaíba FM 99,5 é a sua voz, agora 8h48. A gente segue aí com as nossas entrevistas, né? Hoje a gente recebe a doutora Natália, promotora de justiça aqui de Rio Paranaíba. Com muito prazer, né, Silvana? Uma honra receber aqui a nossa promotora em nosso programa Em Boa Companhia, que está disponível, né, para mais de 15 cidades. Então a gente tem um alcance muito grande, mais de 15 cidades ouvindo a gente. Então vai ser legal demais a gente trazer esses esclarecimentos aí para a população. A gente vive época de pandemia, né? Prega seu isolamento social, como é que isso funciona, né? Até onde o meu direito de ir e vir, ele funciona. Então ela vai trazer para a gente esses esclarecimentos. Bom dia, doutora Natália. Muito bem, bom dia, doutora. Primeiramente, seja bem-vinda, né? Aqui aos nossos estúdios, tá? É um prazer recebê-la, acho que pela primeira vez, né? Sim. E a gente espera que essa seja não só a primeira, né? Que primeira de muitas, né? A primeira de muitas, viu, doutora? Que a gente, com certeza, sempre a gente tem muitos assuntos aqui. O nosso programa aqui é um programa que a gente sempre tem a participação dos ouvintes, né? Que nos ouvem e sempre tem dúvidas, né? Tem assuntos, né? Que eles trazem pra gente, né? E é bom a gente ter essa parceria, né? E agora com a doutora Natália, né? A promotora aí, com certeza a gente vai ter outras participações. Mas hoje, né, Raquel, como a Raquel já iniciou, a gente continua com esse assunto, né? Semana passada, dentre várias participações, dentre várias entrevistas que tiveram aqui no programa, né? Foi tratado aí sobre fake news, isolamento social, distanciamento social, e hoje aí a doutora Natália, promotora aqui de Rio Paranaíba, vem trazer aí a sua palavrinha sobre essa questão. E para você que está aí do outro lado, ao vivo com a gente também aqui pelo nosso Facebook, pela nossa página aqui no Paranaíba FM, ao vivo também agora lá na Máximos, né, Raquel, na Máximos FM, a gente traz para você e você pode mandar a sua pergunta também, a sua dúvida, né, pela última vez, viu? A última oportunidade de você ir tirar as suas dúvidas hoje com a doutora Natália. Sim, que a gente encerra nessa maratona aí de entrevistas, né, com profissionais. A gente teve o Tenente Adriano aqui falando com a gente, o nosso querido delegado também já esteve aqui, viu, doutora Natália, falando com a gente. Hoje a senhora, prazer enorme te receber. E para começar, eu queria que você falasse aí, ó, para o controle do coronavírus no Brasil, foram implementadas várias medidas sanitárias, né, por órgãos aí do Poder Executivo da União, por estados, municípios. E fiscalizações são realizadas pela polícia em alguns lugares, não são em todas as cidades, mas em alguns estão acontecendo essas fiscalizações. E quando se considera aí, né, o descumprimento dessas regras de não sair às ruas, né, principalmente sem a máscara, a polícia às vezes chega ali, né, detém a pessoa, ela é algemada, é levada para a delegacia. Eu queria saber se essa medida sanitária preventiva aí, né, de restringindo o ir e vir das pessoas, se ele é legal, né, já que a Constituição dá esse direito da pessoa ir e vir, e o descumprimento dessas medidas preventivas se torna crime, já que o interesse de um todo não pode prevalecer sobre o interesse de todos? Bom, a Constituição Federal é soberana, né, como a gente até havia comentado, e ela garante sim o direito de ir e vir. Mas hoje não se admite direitos absolutos, né? O direito de ir e vir, ele é sim assegurado, mas também é assegurado o direito à vida, o direito à saúde. Então, nessa lógica de que não existem direitos absolutos, pode sim haver a limitação do direito de ir e vir, ele não é absoluto, mas desde que essa limitação tenha um fundamento, né, legal e constitucional. E no caso que a gente vive hoje, a pandemia do coronavírus, existe essa justificativa. Além do mais, essa limitação do direito de ir e vir não é desarrazoada, né? Não é uma coisa sem fundamento, não é que a pessoa tem que ficar dentro de casa o tempo todo. A questão de que a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com sintomas de uma síndrome respiratória, de uma síndrome viral, e é notificada pela Secretaria Municipal de Saúde a permanecer em casa por um tempo determinado, ela deve sim seguir essa medida sanitária.
Não existe direito absoluto, a pessoa não pode, uma pessoa, especialmente uma pessoa contaminada, ela não pode colocar em risco toda uma população, toda a comunidade, ao argumento de que ela não se submete a limitações. Isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico. Como eu disse, é uma limitação justificada, tem uma razão, e é uma justificação, e é uma limitação limitada no tempo, né? Acho que as pessoas, hoje nós temos que ter mais empatia, mais cuidado com o outro. Sim, eu tenho o direito de ir e vir, mas o outro tem direito à vida, o outro tem direito à saúde. Então, todos nós, a gente tem que se unir e tem, nesse momento, que ter um pouco mais, né, de paciência. É um momento difícil para todos nós. E essa limitação é, sim, válida nesses termos que eu coloquei. Com relação à responsabilização criminal, ela pode, sim, ocorrer. A pessoa que notificada pela Secretaria Municipal de Saúde descumprir as medidas sanitárias pode responder por vários crimes. Um deles é o crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Pode também, eventualmente, responder pelo crime de desobediência, desacato, né, se tratar com desrespeito os agentes de segurança pública que estão ali colocando a sua própria vida em risco para garantir a segurança de todos, e eventualmente também pelo crime de resistência. Doutora, a gente sabe que, por exemplo, no caso de um paciente ele ser detectado com o vírus, com o Covid, ele tem todo o direito de ser resguardado, né? de não virar público o resultado. Mas a gente sabe que a gente mora numa cidade pequena, né? E todo mundo vira e mexe, fica sabendo, né? Caso esses pacientes, né? Esse paciente que foi detectado com o vírus, está ali em isolamento, né, social, né? A Secretaria de Saúde, né, colocou para que ficasse a família, a pessoa que foi detectada. E se alguém vê, né, essas pessoas na rua, saindo do isolamento, o que proceder? Né? Como proceder em relação a isso? Olha, nesses casos, a população deve informar a Secretaria Municipal de Saúde, né, a Prefeitura, que, contando com o apoio das forças policiais de segurança pública, vão adotar as medidas cabíveis. Aqui em Rio Paranaíba, a Prefeitura disponibilizou um canal de denúncia, inclusive pelo WhatsApp, né, o número 34999914770, e está recebendo denúncias. É uma iniciativa, né, muito boa, que também tem sido adotada em alguns outros municípios, porque, como eu tinha dito anteriormente, a gente está numa situação de risco para todo mundo, e o cuidado deve prevalecer. Então, fazer essas denúncias é estar cuidando de toda a população, para que as pessoas notificadas né, não se coloquem em risco, não coloquem em risco os demais. A gente tem um outro questionamento, doutora. A gente está em era digital, né? Todo mundo tem acesso a um celular, a um computador, e isso favorece muito, né, para que as fake news se espalhem, né? Quem propaga fake news está sujeito aí a que consequências judiciais? Como você disse, hoje o fato, né, da internet estar muito disponível, os celulares, os dispositivos móveis, isso tem um lado positivo, que é facilitar o acesso da população às informações que estão disponíveis para todo mundo, mas também tem esse lado negativo, né? As pessoas têm ainda a sensação de que elas não respondem pelo que elas fazem online, né? E aí essa sensação de impunidade gera esse tipo de postura. Mas a questão é que as pessoas respondem sim pelo que elas fazem online, e propagar fake news pode gerar responsabilização na esfera civil e criminal. Além da responsabilização que a pessoa pode sofrer, né, por crimes como injúria, difamação, calúnia e até na esfera eleitoral, há também a possibilidade de responsabilização na esfera civil. Mas, para além disso, eu faço um apelo, né? As fake news, elas são muito prejudiciais, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. São momentos de incerteza, né? Todos nós estamos aí às voltas com esse novo coronavírus, buscando entender quais são os efeitos, buscando nos proteger. E nesse contexto, divulgar notícias falsas só dificulta, né? A nossa principal arma agora é a informação. Nós ainda não temos um remédio comprovadamente eficaz, não temos uma vacina. Então, o que nós podemos fazer agora é nos informar, ter um senso de coletividade, buscar agir em conjunto e pensando no bem de todo mundo. Então, divulgar fake news
só vai prejudicar, só vai atrapalhar, além de poder gerar essa responsabilização civil e criminal. E falando, né, em esconder aí atrás, né, de um celular, de um computador, muita gente está fazendo isso, né, e acha que pode falar o que bem quiser, de quem quiser, né? A gente vê aí alguns grupos até desrespeitando autoridades, né, fazendo memes. Tem muita gente que está sofrendo bullying em grupos de WhatsApp. E o pessoal se esconde atrás, né, de celulares e computadores e também atrás de perfis falsos. Essas pessoas também podem responder por seus crimes, né? Podem sim. E ainda que o perfil seja falso, é possível haver a identificação da pessoa por trás do perfil, por meio da detecção do aparelho utilizado. Existem hoje mecanismos na internet que possibilitam isso. E nessa mesma lógica que eu tinha dito antes, né, nenhum direito é absoluto. Então, o direito de ir e vir não é absoluto, porque existe o direito à saúde, o direito à vida, e um vai limitando o outro. E a mesma questão se dá também com a liberdade de expressão, né? A nossa Constituição assegura, sim, a liberdade de expressão, mas ela também assegura o direito à honra, né? O direito à imagem. Então, existe um limite. A gente pode nos expressar, sim, a Constituição nos dá esse direito, mas também dá o direito a todos de serem respeitados, né? Na sua honra, na sua integridade moral. Então, isso pode, sim, gerar responsabilização. Então, no caso, quem sofrer, né, estiver sofrendo algum tipo, né, de bullying, vamos dizer assim, aí por esses meios, né, grupos e o WhatsApp, ele pode procurar acionar um advogado e buscar aí entrar na justiça, fazer um boletim, né? Sim. E procurar os meios aí para que resguarde ele nesse sentido, né? Pode sim. O ideal, nesses casos, né, sempre que se vai buscar a justiça está aberta para todos. Mas o ideal é que se vá já com provas, porque isso facilita muito, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu fui lá e não deu nada. Mas é porque a gente precisa de prova, a gente não se faz nada sem provas. Então a pessoa, né, pode buscar ali, juntar comprovações, por exemplo, né, no grupo de WhatsApp, já identificar ali qual é o número, isso depois vai poder ajudar a identificar quem é o autor, né? Tira print, e aí procura, sim, um advogado, né? São crimes de natureza privada que com o próprio advogado ele pode entrar com a queixa-crime e buscar aí uma responsabilização criminal, uma composição dos danos. Muito bem, doutora, eu queria entrar num assunto aqui. A gente sabe que no meio de tudo isso, né, desta pandemia, a saúde, ela segue um protocolo, né? Tem todo um protocolo aí para seguir, para que venham as orientações, né? No caso, tem os testes, né? E esses testes, eles só podem ser aplicados, né, se eu estiver errado, me corrige, a pacientes suspeitos em condições hospitalares. Mas, por exemplo, se o município ele tem todas as condições possíveis, né, de testar, né, aí uma boa parte da população, o que impediria, né? O Ministério Público poderia intervir nesse sentido? Olha, o Ministério, assim, eu acho interessante, primeiro, antes de eu responder a sua pergunta, falar do papel do Ministério Público, né, nessa pandemia. O Ministério Público, pela Constituição, ele tem o dever de assegurar os direitos fundamentais, indisponíveis da população, os direitos da coletividade. Então, o protagonismo, né, quem realmente decide quais são as políticas que vão ser adotadas é o Poder Executivo, né? Então, aí no âmbito da União, do governo estadual e do município, quem toma as decisões e quem foi eleito para isso, quem tem a legitimidade, né, a representatividade para isso, são os gestores, os prefeitos, os governadores e o presidente da República. O papel do Ministério Público é fiscalizar para ver se esses gestores que estão submetidos à lei estão seguindo, né, os rigores da lei, as orientações técnicas. E aí, nesse sentido, com relação à testagem, o município deve seguir o protocolo, né, que está sendo colocado aí por órgãos técnicos. Com relação ao impedimento, eu não tenho elementos para dizer se há algum impedimento ou não, isso deve ser respondido pelo prefeito. Mas é possível se pensar que pode haver impedimentos econômicos, por exemplo, né, a aquisição dos testes, e também a questão da própria disponibilidade dos testes. Nós estamos vendo aí, acompanhando hoje, que existe uma escassez muito grande
de respiradores, por exemplo, de insumos, né, até para produzir, enfim, medicamentos, uma eventual vacina, de EPIs, máscaras, protetores e também os testes. Então, nós estamos num momento muito complicado, né? Então, se existe essa orientação de testar os pacientes mais graves, com certeza deve haver algum fundamento para isso, algum fundamento que é estipulado pelos órgãos técnicos. No nosso caso, por exemplo, mais uma vez, se eu estiver errado, alguém me corrige, a gente tem aqui uma parceria muito grande com a UFV, né? Inclusive, a UFV tem prestado um trabalho excepcional no município, né, no combate aí ao Covid, com EPIs, né, não só para Rio Paranaíba, mas para várias cidades. E, se eu não me engano, a UFV disponibiliza, né, no caso, se caso precisar, venha precisar, testes e muitos testes, né, para que possa testar mais gente. Aí, no caso, não sei se eu entendi direito, aí entraria o prefeito para que isso venha acontecer. Então, há essa autorização, né? Isso, como eu te disse, a política de testagem é uma política definida, né, pelo governo federal, estadual e municipal. Então, quem seria apto a responder essa pergunta realmente seria o prefeito. Com relação à UFV, né, é realmente uma grande parceira, por meio do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República em Patos, houve um acordo com a UFV, o repasse, né, de algumas centenas de milhares de reais, justamente para a confecção de EPIs, de máscaras, de álcool em gel. Existe sim essa parceria, mas eu acho muito importante a gente colocar que nós não somos ilhas, né? Nós estamos todos juntos nessa. A macro-região noroeste, em que Rio Paranaíba está inserido, tem aproximadamente 33 municípios e 700 mil pessoas. Então, nesse período de escassez, nós temos que pensar não apenas na população de Rio Paranaíba, de Arapuá, de Carmo, mas sim na população de todo o noroeste do estado, que engloba 700 mil pessoas. Então, né, a gente tem que considerar essa escassez e nós estamos ainda na escalada da pandemia, né? A gente ainda está no início. Ah, mas nós começamos há 2 meses. Sim, porque o isolamento social tem dado efeito. Uma pandemia que começou, né, lá na China, no final de dezembro, que nós tivemos o primeiro caso confirmado aqui em Rio Paranaíba nesse mês. Então, com certeza, né, as pessoas ficarem mais em casa, respeitarem as medidas sanitárias, tem retardado isso, mas nós temos visto um aumento de casos. Com certeza nós não estamos, né, lá no pico e estamos longe do fim. Então, toda decisão técnica tem que ser tomada pelo Poder Municipal, Estadual e Federal. Cabe ao Ministério Público tão somente fiscalizar, considerando todo esse aspecto, né, de escassez de recurso e do tanto de pessoas aí que a rede de saúde tem que atender. Muito bem, tá? Então, bom, doutor, um assunto eu acho que muita gente se pergunta, né, aproveitando a presença da senhora, a gente sabe que esse ano é um período, ano eleitoral, né, e a gente, no meio desse furacão todo, né, dessa pandemia, a pergunta é, como é que vai ficar em Ceará? A gente, claro que não pode prever lá em outubro, né? Porque não sabe o que vai acontecer, porque cada dia a coisa está mudando, né? Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. A gente não pode prever o que vai ser lá para outubro. Mas como é que vai ser? Como é que vai ficar as eleições municipais? A senhora já tem uma ideia, alguma noção nesse sentido? Vai ter alguma alteração, né, no calendário eleitoral? Como é que será, né, que se dará esse período eleitoral? Porque a gente já vai entrar em junho, né? A campanha já começaria por aí, né? Como você disse, cada dia é um dia, né? Nós estamos num momento de muita incerteza e é por isso que eu bato na tecla, né? Dessa questão da união, da empatia, da gente buscar não propagar fake news. Nós estamos todos buscando, né, respostas em meio a tantas perguntas. E a eleição é uma grande pergunta, né? Nós estamos em ano eleitoral, as eleições municipais aconteceriam aí em outubro e ainda não há, né, como você mesmo disse, ainda não há uma definição quanto a isso. Muito embora a eleição é só lá em outubro, que a gente vai lá nas urnas, né? Todo o processo para garantir a lisura, a regularidade do pleito começa muito antes, né? O calendário eleitoral é aí definido legalmente e já começa logo no início do ano.
Por enquanto, tem sido possível manter todos os prazos, né? Então, por enquanto, a Justiça Eleitoral está atendendo todos os prazos fixados no calendário eleitoral, mas em razão da pandemia, pode ser, sim, que em determinado momento não seja mais possível cumprir. Nós tivemos, bem recentemente, o pronunciamento do ministro Barroso, né? Ministro do STF, presidente do TSE, no sentido de que é possível, sim, que inevitavelmente haja o adiamento das eleições. Ainda que haja o adiamento, né, que a cada vez mais se parece mais inevitável, embora ainda não está confirmado, o adiamento será pelo menor tempo possível, né, para que as eleições aconteçam assim que possível, porque não há previsão, né, constitucional e legal para que os mandatos sejam estendidos. Então, deve haver aí uma movimentação do Congresso para que regularize essa situação e preveja qual será o novo calendário. Doutora, o Ministério Público tem se mantido ativo, né? E nesses tempos ainda mais, vocês têm trabalhado até mais que antes, né? E eu sei que algumas recomendações foram feitas à administração pública municipal e também alguns órgãos de segurança pública. A senhora pode comentar sobre essas recomendações? Claro. O papel do Ministério Público, né, como eu já disse, é de sempre fiscalizar, zelar pelo bom exercício dos serviços públicos, que é executado, né, por quem de direito, os executores, os chefes municipais, estaduais e o federal. Então, nesse sentido, a lei garante ao Ministério Público a possibilidade de expedir recomendações para o bom andamento dos serviços, né? E realmente, nesse tempo de Covid, o Ministério Público tem trabalhado incansavelmente, porque além de todos os nossos trabalhos, né, de sempre, os habituais, nós estamos também encarando as consequências do coronavírus, sempre buscando defender os direitos da população. Então, nesse sentido, eu, como promotora aqui em Rio Paranaíba, representante do Ministério Público na comarca, expedi algumas recomendações ao Poder Público Municipal, como, por exemplo, né, para adotar as medidas sanitárias na unidade de acolhimento institucional, né, no abrigo aqui das crianças e adolescentes de Rio Paranaíba. Também com relação ao abrigo de idosos, né, o grupo de risco, é muito importante que o município adote as medidas sanitárias para preservar a vida desses idosos. Também houve com relação à segurança alimentar. É sabido que várias crianças têm na alimentação escolar a sua principal refeição do dia, e com a suspensão das aulas, né, é importante que o município tome providências para que essas crianças continuem tendo uma segurança alimentar. E a recomendação específica que você me perguntou, a recomendação 7 de 2020, foi expedida à Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, ao chefe da Polícia Civil, ao delegado, também ao comandante da Polícia Militar, né, o Tenente Adriano, justamente para que a gente una forças, né, e adote o protocolo que foi estabelecido, né, estadualmente. O protocolo foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, também pela Secretaria Estadual de Saúde e de Segurança Pública. E essa recomendação visa justamente a implementar e que a gente siga aqui em Rio Paranaíba esse protocolo de segurança, que é o protocolo justamente para as hipóteses de descumprimento das medidas sanitárias determinadas, né, pela autoridade epidemiológica aqui no município. Nessa lógica que nós vínhamos falando, né, não existe direito absoluto, o direito de ir e vir, ele é sim e pode ser limitado por outros direitos, o direito à vida e à saúde. Então, a pessoa que tem apresentado sintomas e que é notificada pela Secretaria Municipal de Saúde, ela deve sim cumprir as medidas e, como nós já dissemos aqui, o descumprimento das medidas pode gerar a responsabilização criminal. Então, cabe às forças de segurança pública, tendo a notícia de que a pessoa está em descumprimento, se dirigir até a residência da pessoa, né, fazer a abordagem e, no caso concreto, verificar qual crime foi praticado, se for o caso, e adotar as medidas cabíveis, que podem consistir, né, na condução até a delegacia e também até na decretação da prisão preventiva. O ouvinte quer saber, doutora, sendo idosa e pertencendo a grupos de risco, ela pode fazer caminhadas usando máscara e tomando todas as precauções? Olha, como eu disse, o direito de ir e vir ele é limitado estritamente no que diz o decreto municipal. Existe um apelo para que as pessoas só saiam de casa se for necessário.
Mas de qualquer forma, né, se a pessoa realmente precisar sair de casa, ainda que seja para uma caminhada, ela adotando todas as medidas de cuidado e prevenção, ela pode sim sair, desde que ela não esteja com os sintomas, porque ela vai deixar de se colocar em risco para colocar todos em risco. Então, desde que ela não esteja com sintomas e não tenha sido notificada pela Secretaria Municipal de Saúde. Com relação... Então, assim, respondendo a pergunta, né? Poder pode, mas a pessoa nós temos que nos manter, né, informados, sempre lendo notícias de fontes confiáveis, né? Até para a gente verificar, nós não sabemos ainda como se dá a transmissão desse vírus. Então, pode ser que até mesmo numa caminhada, eventualmente a pessoa possa ser contaminada. Então, é importante a gente continuar lendo as notícias, especialmente em fontes confiáveis, né? Sempre conferir. O Ministério da Saúde, inclusive, disponibilizou uma página, basta lançar no Google, né? Coronavírus, fake news, Ministério da Saúde, em que o Ministério da Saúde faz essa diferenciação entre as fake news e as notícias verdadeiras. Uhum. Bom, doutora, falando sobre, você falou sobre lisura, sobre fiscalizar, né? A gente tem visto aí, infelizmente, no meio a essa pandemia, muitos se aproveitando, né? Já que não tem que fazer licitações, né? Foi descartada a questão das licitações para comprar EPIs, para comprar aí os aparelhos, né? Então tem muita gente comprando, fazendo compras aí de qualquer jeito e aproveitando da situação para ganhar, né? Em cima disso. Né? Como que é a fiscalização? O Ministério Público intervém? Tem alguma fiscalização por parte do Ministério Público em relação a isso? Intervém sim. Como eu disse, o trabalho tem sido incansável, né? Em várias frentes. O Ministério Público, que é esse órgão fiscalizador e garantidor dos direitos da coletividade, né? Tem atuado no âmbito da saúde, da educação, crianças e adolescentes, idosos e patrimônio público, né? E inclusive a esse respeito, já foi instaurado aqui na Promotoria de Justiça de Rio Paranaíba procedimentos administrativos justamente para fazer o acompanhamento de todas as compras realizadas, né, diretamente, sem licitação, com fundamento no estado de calamidade decorrente da pandemia. Então, o Ministério Público tem acompanhado isso de perto, né, tem solicitado cópia de todos os contratos que foram celebrados, justamente para fazer esse controle do patrimônio público e né, de que pertence a todos nós. Muito bem. Tá aí, tivemos a fala da doutora Natália, promotora de justiça aqui de Rio Paranaíba. A gente agradece muito, tá, pela vinda da senhora aqui. Se tiver alguma outra informação que a senhora queira nos passar, pode ficar à vontade. Olha, eu agradeço muito pela oportunidade, né? O Ministério Público é um órgão que está à disposição da população e quer estar cada vez mais perto da população, justamente para que a gente possa construir soluções nesse período de tanta incerteza. E para que a gente possa construir soluções, nós precisamos estar juntos, né, pensando sempre na coletividade, pensando sempre no interesse de todos. Nem sempre o que é melhor para mim, especificamente como indivíduo, é melhor para a comunidade. E eu acho que essa pandemia vai ser um momento de muita reflexão para que a gente possa fazer o resgate, né, dessa humanidade. Então, pensar no outro, pensar com empatia, agir com responsabilidade, não só porque vai ser responsabilizado civil ou criminalmente, mas sim buscando o melhor para todos. Muito bem, doutora, muito obrigado, tá? A gente espera em outras oportunidades, né, poder contar com a presença da senhora, para a gente até tratar de outros assuntos, né? Com certeza. Vai ser muito bem-vinda, viu, doutora? Muito obrigada. Seja bem-vinda sempre, tá? Uma ótima semana aí para a senhora. Viu? Ótima semana para todos. Faleceu Terezinha de Ordina da Rocha. Os familiares de Terezinha de Ordina da Rocha, conhecida por Teresa do Pedro Camundo,